A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para os nossos encontros. No domingo nós temos 9h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, começando com um momento devocional e depois às 10 horas o estudo em classe. E às 19 horas nós temos o nosso culto público. Você é o nosso convidado, estamos adotando ali os protocolos de segurança sanitária exigidos e nós estamos tendo uma boa presença, porém não está faltando lugar, né? Se você quiser nos visitar, não precisa agendar, não precisa reservar lugar, nada, pode ir direto. Nós vamos pedir a Deus agora a bênção sobre a nossa meditação, mas antes nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Vamos pedir a Deus então a bênção sobre a nossa meditação. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco, Pai. Tem nos abençoado com a vida, tem nos abençoado, Deus, com livramentos do mal. Rogamos ao Senhor que neste momento de meditação na Tua Palavra, o Senhor esteja nos abençoando, nos edificando, nos transformando, Pai. Em nome de Jesus, rogamos a Tua bênção para cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Que a Tua Palavra seja abençoadora. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos então no mês de maio. Mês de maio, a nossa igreja adotou o tema família, né? Nós temos aí, passamos o dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, e a Igreja Presbiteriana do Brasil convencionou o dia 1º de maio como o Dia da Família Presbiteriana. Então nós estamos fazendo meditações acerca do tema família. E hoje eu quero trazer aqui uma orientação muito específica do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos irmãos e irmãs ali da igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 10 ao 16. É uma orientação com relação a um problema que está acontecendo ali em Corinto, no âmbito da igreja. Muitos têm se convertido à palavra de Deus, têm seguido ao Senhor Jesus, mas os seus cônjuges nem sempre os acompanham. Então, temos orientações específicas do apóstolo Paulo, e eu quero que você perceba já na leitura. Ele começa dizendo sobre o que está descrito na lei, sobre o que o Senhor Jesus falou, explicou, e depois algo que não está explícito na lei, mas ele, o apóstolo Paulo, entende que deva ser desse jeito. Então nós vamos explicar mais um pouco depois da leitura do texto. Então diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 10 ao 16. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula,
e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amém. Até aí, versículo 16, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós estamos caminhando nesse mês da família, falando sobre relacionamentos, né? E numa meditação anterior, eu estava meditando sobre a questão da falta, da ausência de um dos membros da família. Agora nós vamos falar sobre a presença, né? Que é um outro lado da moeda. Se por um lado a ausência é uma dor, né? Por outro lado, a presença pode ser algo complicado, pode trazer algum nível de perturbação da paz, principalmente se a fé for divergente, não é? Quando nós lemos a palavra de Deus, em primeiro lugar, quero explicar isso aqui, não é? O apóstolo Paulo, ele é reconhecidamente um apóstolo do Senhor Jesus. As suas cartas que estavam circulando no primeiro século, foi escrito ali da metade do primeiro século para o final, elas eram lidas nas igrejas, e os próprios apóstolos, o apóstolo Pedro, menciona as cartas do apóstolo Paulo, diz que algumas coisas são difíceis de entender, que alguns homens deturpam perniciosamente, mas que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, obviamente, quando ele escreve, ele não considera a si mesmo como palavra de Deus. Por isso que ele diz, ordena ao Senhor, agora ordeno não o Senhor, mas eu. O que isso quer dizer? A primeira parte está dizendo que há um ensino explícito de Jesus por isso, né? Que não haja separação. Né? Ele começa dizendo aqui, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ou seja, o princípio do que Deus uniu, não separe o homem, ele é o ensinamento de Deus, é o ensinamento que o Senhor Jesus, ele corrobora e ratifica. E há um entre parênteses aqui, né? Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Então, há uma ordem que, se houver esse repúdio, né, houver a separação, que ela seja algo bem pensado. E Jesus, quando foi falar sobre isso, ele disse que isso é fruto da dureza do nosso coração, né? E é interessante que, quando a gente fala dureza do coração, a gente só pensa numa pessoa teimosa, né? Uma pessoa teimosa, é duro de coração. A própria Bíblia se refere a isso ao povo de Israel, que ele é duro de coração. Mas, biblicamente falando, vai muito além de só teimosia, né? A dureza de coração aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, primeiro capítulo, ele vai falar sobre dureza do coração, de que houve aí uma mudança até da natureza, né, da atração de homem por homem, mulher por mulher, e ele atribui a dureza do coração. O que é a dureza do coração nesse sentido? São os nossos desejos, não é simplesmente uma teimosia, mas nós cedermos aos desejos do nosso coração, que a palavra de Deus mesmo define lá no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Né? Pensa então, a definição do coração humano, ele é
Então, desesperadamente corrupto, ou seja, ele quer coisas que são ruins. Né? Então, não vai nessa conversa, siga o rumo do seu coração. Né? Se você seguir o rumo do coração, espero que você vá parar em Alegrete, como diz a música. Né? Mas, tirando isso, é um mau negócio você seguir os desejos do seu coração. Né? Você tem que ter racionalidade, tem que pensar, pesar, ter sabedoria. A meditação de hoje, ela tem como tema família disfuncional. Né? O texto aqui está trazendo uma orientação clara do apóstolo Paulo, direta do apóstolo Paulo, falando sobre uma família onde uma pessoa crê e a outra não crê. Nós não estamos falando de denominação, de outras religiões, nós estamos falando aqui de alguém que se deparou com a palavra de Deus e está buscando a Deus, servindo a Deus. Tá? Ele teve aí um entendimento espiritual da sua salvação em Jesus Cristo e está buscando servir a Jesus. E aquele seu cônjuge pode ser que não tenha compartilhado dessa fé. E geralmente nós encontramos muitos problemas nisso. A pessoa não entende porque você quer congregar, não entende a sua disposição de ajudar, não entende ou não aceita a sua disposição de contribuir. Isso é um grande problema familiar, não é? Então aqui nós temos uma orientação baseada primeiro no que está explicado na lei e depois o apóstolo Paulo, no conhecimento que ele traz da própria lei e da sua vivência, ele começa a quebrar principalmente a tradição judaica, né? A tradição judaica, os judeus, eles eram muito rígidos nessa questão de casar com pessoas de outras etnias, né? Mas aqui nós estamos falando agora, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos gentios, também aos judeus, mas aos gentios. Agora você imagina numa casa também onde há um casal que professam duas fés, a fé é muito diferente uma da outra, né? O nível de discussão, de guerra, muitas vezes, que se instala. Então essa orientação aqui, principalmente, é para que eles encontrem a paz dentro do lar. Né? Se consente viver, né, que o termo aqui, é que a questão da fé não é um empecilho, não se torna, a pessoa não faz questão de ficar discutindo a fé, não se torna um empecilho para uma boa convivência, não é? Então, a orientação do apóstolo Paulo é que se aquele que pensa diferente consente viver, que vivam em paz. Mas se não consente viver, a vida se torna algo muito inviável, não há conversa, não há companheirismo, não há um diálogo. E muitas vezes quando isso acontece, infelizmente acaba descambando até para violência doméstica, né? Então a orientação do apóstolo Paulo é que se aquele que não crer quiser deixar, ele não vai ficar escravo, né? Não vai ficar com a pecha de quem é alguém que não serve ao Senhor Jesus, ou vai ficar com um fardo muito pesado porque não tem uma família de acordo com os parâmetros da sociedade, né? Então veja bem que orientação que o apóstolo Paulo está dando aqui. Muito sábia e, para os nossos parâmetros hoje em dia, ainda de muitas sociedades, tem muita gente que ainda não entende isso. Né? Tem muita gente que discrimina pessoas que vivem sozinhas, pessoas que criam seus filhos sozinhas. Né? Então precisamos ter aí os olhos para entender a posição do apóstolo Paulo, a orientação sábia que vem de Deus. Né? Nós temos um problema, obviamente, muito sério na história da igreja com o liberalismo teológico. Né? Então foi uma fase na história da igreja em que alguns teólogos começaram a
a querer repartir a palavra de Deus, dizer, não, essa parte aqui, ela não é bem assim, esses milagres não são milagres, e começam a querer demistificar a Bíblia, né? Então isso foi um período muito grande da história, e um resquício que ainda perdura do liberalismo teológico é exatamente essa conversa que começa a falar, porque o apóstolo Paulo ele é um reacionário, então algumas coisas que ele escreve não são para se atentar, não é por aí, tá? Então nós cremos na palavra de Deus, nela toda, como uma palavra de Deus mesmo, infalível, uma palavra que está para nos orientar de acordo com a vontade de Deus, tá? E eu quero contar aqui uma história, né? Aliás, recorrendo à própria palavra de Deus, que muitas vezes a gente tem pessoas com muita boa vontade, com uma fé muito robusta, muito bonita, de trabalho na igreja, mas que carregam um fardo, um sofrimento justamente nessa área, de serem casados com pessoas que não creem, que a sua fé é uma fé diferente, né? E eles não valorizam os encontros, a comunhão com os irmãos, né? Então, essas pessoas começam a sofrer com isso, dizendo assim, porque se a minha família toda estivesse na igreja, a minha vida seria muito melhor, porque se o meu esposo e se a minha esposa fossem servos do Senhor, seria muito melhor, né? A gente cria esse tipo de expectativa, né? E mais, né? Às vezes nós temos problemas mais sérios na família, né? Algum problema do passado, alguma coisa que não ficou bem resolvida, que precisa de perdão, e a gente começa a atribuir o insucesso ou o mau sucesso aí a essas coisas, né? Que o nosso futuro, não teremos um futuro bom, porque isso aconteceu na família. Só quero lembrar para você aqui o que a palavra de Deus traz para a gente lá no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ou seja, o Evangelho que inaugura o Novo Testamento, que inaugura, né, a revelação de Jesus Cristo como uma boa notícia, do jeito que foi organizado. E o interessante é que o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele vai trazer uma coisa chamada genealogia, né? Você pode conhecer como árvore genealógica dos seus antepassados. E o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, começa com a genealogia de Jesus. Ele começa dizendo assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Daí ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Jacó gerou de Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez. Aqui a gente já começa com uma família disfuncional, tá? Primeiro, né, Abraão, vamos começar aí, né? Se você está assistindo a novela Gênesis lá, tá passando a história de Abraão, né? Bem legal. Mas começa com Abraão gerou Isaac. Como é que Abraão gerou Isaac? Já contra a esperança, né? A palavra de Deus diz que ele contra a esperança esperou, né? Ele já era um homem idoso, sua esposa idosa, e eles tiveram um filho. E Isaac teve Jacó. Só que Jacó não foi um filho sozinho, foi gêmeos com Esaú. E esses dois gêmeos deram trabalho nessa família, hein? Primeiro, pelo erro do próprio Isaac e da sua esposa Rebeca de terem filhos preferidos, né? Então, Isaac, que era o pai, preferia Esaú, e Rebeca, que era a mãe, preferia Jacó. Isso não deu certo. Isso gerou a divisão da família. E aí vem aqui esse Judá, né, que era o filho mais velho de Jacó, que gerou de Tamar a Pérez. Sabe quem é Tamar? Tamar era nora de Judá. E Judá teve um filho com Tamar. É uma história de uma família disfuncional. Por quê? Porque eles não viveram como família, não é? A lei judaica dizia que quando uma mulher casava com um primogênito daquela família, e esse primogênito morresse e não deixasse herdeiros, o irmão
subsequente teria que casar com essa mulher, gerar filhos nela, e esses filhos teriam o nome do seu irmão mais velho. Isso, com Tamar, aconteceu. Só que o filho que morreu, o mais velho, o filho de Judá, morreu, não deixou filhos nela, e o segundo filho também morreu, não gerou filho nela. Se não me engano, um terceiro irmão também não gerou filho, e, por fim, tinha sobrado o último dos irmãos, que era muito novo. E aí Judá prometeu esse filho para ela, né, que geraria filhos em nome do seu filho mais velho, e ele não cumpriu, né? E ela armou uma situação lá que conseguiu engravidar do próprio sogro. Veja bem que história bizarra, né? Então é uma história de uma família totalmente disfuncional. Só que vai piorando o negócio. Na genealogia de Jesus, olha, vai piorando o negócio. Diz aqui, né? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha só. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe era a dona de um prostíbulo. De quando os filhos de Israel chegaram em Jerusalém, ela acolheu os espias, livrou os espias da morte, e ela foi então salva e foi levada para o povo de Israel. E depois aqui nós temos de Boaz, o filho de Raabe, casou com Ruth. Ruth também é uma personagem que no povo de Israel era uma persona não grata, porque ela era moabita, e havia na lei a proibição dos israelitas casarem com as moabitas, porque a cultura moabita era das mulheres ensinarem as mulheres mais novas a serem promíscuas, a dominarem os maridos, a se aproveitarem dos maridos. Então, também é uma família disfuncional, né? A história de Ruth, né, e Noemi. Então essa personagem Ruth, a história é muito bonita. Tem um livro na Bíblia chamado Ruth, que vai contar a história só de Ruth. Se você quiser ler em casa, é uma história muito bonita. E aí, de Ruth gerou a Obed a Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Olha só. Quem que é Salomão? É filha da mulher de Urias, Batseba. O que aconteceu com Davi e Batseba? Foi um adultério. Então veja como Deus usou essas pessoas com as suas histórias todas truncadas, histórias, muitas delas, né, muito erradas, mas houve de cada uma dessas histórias o arrependimento pelo erro, o perdão dado por Deus e a renovação da família, de tal modo que aqui nós estamos lendo a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Todas essas famílias, na mão de Deus, foram redimidas e foram instrumento de Deus para nos trazer o Salvador. Não é? Então, valorize a sua família. Não ache que é um caso perdido. Você não sabe o que virá nos seus descendentes. Valorize cada um dos membros da sua família. E se tiver esse conflito de fé, se apegue nessa palavra. Tenha a sua consciência tranquila. Peça a Deus a paz que só Ele pode dar. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e que possamos caminhar juntos aí, abençoando um ao outro e pedindo a Deus que Ele nos derrame a sua paz. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor.
até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor.